Hora da audiência pública. O Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC, possui novas regras que entraram em vigor no mês de outubro, mês passado. E os principais serviços que tiveram essas mudanças foram tempo limite de espera por atendimento, cancelamento e suspensão de serviços e retorno de chamadas. A repórter Bruna Moraes conversou com o advogado e professor da Unifacisa, Floriano Brito, para saber sobre essas novas mudanças. Esse é o assunto da audiência pública de hoje. Vamos conferir aqui. Pois é, o serviço ganhou novas regras que começaram a valer desde o comecinho do mês de outubro, com o objetivo de melhorar o atendimento ao cliente. Mas para falar sobre essas mudanças, a gente conversa agora com o advogado e também professor da Unifacisa, Floriano Brito. Floriano, quais foram as principais mudanças no SAC e o que é que isso altera para o cliente? Bom, foram algumas mudanças, são bem significativas e começa a partir do momento do acesso ao atendimento ao SAC, né? Então, foi determinado por esse decreto que o atendimento deve funcionar 24 horas, então, no momento que o consumidor precisar, ele tem que estar ativo e em várias plataformas, telefone, aplicativo, internet, enfim, da forma mais acessível possível ao cliente. E outras modificações, como por exemplo, que incomodava muito o consumidor ter que relatar várias vezes o mesmo fato, não é mais necessário. A partir do momento que você relata o fato ao primeiro atendente, ele pode até passar a ligação para um segundo atendente que em tese é quem vai resolver, mas você não precisa relatar novamente aquela situação. E aí a ligação só pode ser repassada mais uma vez, né? O tempo de espera vai ter que ser dito ao consumidor lá no começo do atendimento para saber se ele quer esperar aquele tempo todo ou se ele vai ligar no outro horário. Se a ligação cai, a empresa liga de volta para o consumidor e retoma o atendimento exatamente onde ele parou, sem novamente a necessidade do consumidor relatar tudo que ele já relatou antes ao atendente. Então, até então a gente vê que é uma tentativa de desburocratizar esse atendimento, dar tranquilidade ao consumidor para fazer essa reclamação e tirar aqueles entraves que a própria empresa às vezes cria, né? E aí a gente vai falar de um ponto importante, que é o cancelamento, né, e contratações de serviços. Esse processo também sofreu mudança, né? E como é que fica a partir de agora? Sofreu mudança, sim. Tanto o cancelamento ou a suspensão de cobrança indevida de serviço que não foi solicitado, que é muito comum, infelizmente, né? Essa suspensão do serviço não solicitado ou da cobrança indevida tem que ser imediata. Na hora que o consumidor relata isso ao fornecedor, ele deve providenciar a suspensão e aí ele vai mesmo investigar se houve uma cobrança indevida ou não, se aquele serviço foi solicitado ou não. Mas ele tem que parar de cobrar. E o cancelamento definitivo mesmo de qualquer serviço, que é uma reclamação muito comum do consumidor, eu não consigo reclamar. Consigo fazer a contratação, mas reclamar eu não sei nem por onde eu começo. Todos os canais que são disponibilizados para contratação também devem ter a disponibilidade de cancelamento. E o cancelamento pode ser feito remoto, o cancelamento pode ser feito por aplicativo, por internet, sem justificativa, evidentemente, e de imediato também. Ou seja, se desburocratiza a contratação, desburocratiza também o cancelamento. Agora, essas novas regras, elas passaram a valer desde o iniciozinho de outubro, né? O prazo para essas empresas se adequarem, existe um prazo? E o que é que acontece caso elas não se adequem a essas novas mudanças nas regras do SAC? Bom, na verdade, o prazo já é imediato, né? A vigência determina que no início da vigência aquelas regras já são aplicáveis. Por quê? Porque esse decreto é de abril e deu um prazo de 6 meses para que as empresas se adaptassem, um tempo até considerável. Então, elas já têm que estar adaptadas a isso e se o consumidor encontra qualquer dificuldade nessa situação, ele pode se remeter ao PROCON, às agências reguladoras, a depender do tipo de serviço, né? A Anatel, a ANEEL, ANA, Agência Nacional de Saúde, Banco Central, vai depender do serviço que está sendo tratado. E a mudança última e final para o tipo de tratamento que é dado à reclamação do consumidor é o prazo. 7 dias para resolver. Nada de ficar eternamente sem dar resposta ao consumidor. 7 dias a reclamação tem que ser resolvida. E para finalizar, Floriano, vamos falar sobre quais são as principais recomendações para o consumidor na hora de utilizar o serviço de atendimento ao cliente. Ainda que fique gravado, ainda que toda vez que você precisar fazer contato, e é isso que o decreto diz, aquela sua reclamação anterior vai estar gravada com data, protocolo, o resumo do que você disse, é muito importante que o consumidor
ligando, anote o dia que ligou, com quem falou, o assunto que tratou e vá fazendo um resumo disso daí, porque para o futuro, se for necessário, se for resolvido, ótimo, não tem problema nenhum. Mas se for necessário uma demanda judicial, se for necessário uma reclamação no PROCON, é bom que você saiba exatamente o caminho que você percorreu até chegar ali para que a resolução seja mais rápida. Muito obrigada, Floriano, pelas informações. Tá aí, né? O serviço de atendimento ao consumidor, o nome já diz. Então, se desburocratiza, a gente resolve as coisas com mais facilidade e, claro, o consumidor fica mais feliz. Bruna Moraes para o Em Dia. Informações muito importantes, né? Aí, novidades nesse setor do direito do consumidor.